Olá, começa agora mais um Tela Mackenzie, diretamente dos estúdios da TV Mackenzie em Higienópolis, capital paulista. Hoje nós vamos falar sobre cinema, ou audiovisual, que é o termo mais usado pelos profissionais da área. Em 2011, através da Agência Nacional do Cinema, a Ancine, foi sancionada uma lei que obrigava as TVs, por assinatura, a terem uma parte da programação brasileira, ou seja, feita por produtores independentes com conteúdo nacional. Isso fez com que o mercado se movimentasse e a demanda também aumentasse. No programa de hoje nós vamos falar com um desses produtores independentes. Aqui conosco está o Bruno Viana, ele é jornalista e cineasta e também está se especializando em audiovisual aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bruno, seja bem-vindo ao Tela Mackenzie. Conta pra gente um pouquinho sobre essa sua experiência, quando começou no cinema. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Ulisses. É um prazer para mim estar aqui no Tela Mackenzie. A minha experiência com cinema começou, na verdade, na frente das câmeras. Eu fazia teatro e eu lembro que quando eu fazia teatro, a maioria do pessoal do teatro gostaria de fazer televisão. Acho que hoje em dia a grande maioria das pessoas tem vontade de estar em novela, né, virar famoso. Isso acho que é o grande objetivo de quem entra no teatro, num primeiro momento. Depois, claro, o pessoal começa a ver que não é bem assim, não é tão fácil. Mas eu sempre tive uma diferença da maioria das pessoas, que era eu tinha vontade de fazer cinema, como ator, primeiramente. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu não era um bom ator, né, que eu não tinha uma habilidade para estar na frente das câmeras. Mas você Mas fez alguns trabalhos no cinema nesse sentido, como ator? eu cheguei a fazer alguns trabalhos, eu cheguei a fazer testes até para longas metragens. Não fiz um longa, mas eu fiz alguns curtas metragens. Mas eu percebi que eu não me destacava na frente das câmeras e não era ali onde eu queria estar. Mas eu gostava muito de estar num set de gravação. Inclusive no teatro, eu acabava dirigindo muito outras pessoas e eu gostava muito de estar nesse meio. Então eu percebi, aos poucos, eu fui percebendo que eu não queria estar na frente das câmeras, mas sim atrás das câmeras. E é isso já faz quanto tempo? Isso, eu comecei a fazer teatro em 2007, fiz teatro até 2010 e foi quando eu comecei a despertar esse desejo por dirigir, principalmente trabalhar com direção de cinema. Que na verdade eu tinha, eu comecei a assistir muitos filmes nacionais e aquilo despertou um desejo muito grande em mim de contar histórias. Eh, e como você falou, eu sou formado em jornalismo, mas a minha formação, aos poucos, ela foi se voltando mais para o lado do cinema. E aí, o que é que você carrega do jornalismo para o cinema? O que você levou? O que é que você traz de uma área para outra? Olha, eu acho que o principal ensinamento do jornalismo foi a parte de escrever, né? Porque eu não tinha facilidade para escrever e eu comecei a ter uma certa facilidade, a entender como contar uma história. E no jornalismo eu já via que, bom, isso na verdade não é muito para mim, porque eu queria ir além, eu queria criar histórias, e eu não queria contar histórias de outras pessoas. Eu não queria contar fatos, mas eu queria criar os fatos. Então, quando eu escrevia textos jornalísticos, eu já escrevia um pouco mais voltado para literatura, assim. Então, eu vi que, na verdade, não era aquela área que eu gostaria de seguir. Então, realmente, o jornalismo me ajudou nessa área de escrever. Apesar de eu não escrever tão bem, eu consegui escrever algumas coisas, algumas histórias, e com certeza o jornalismo me ajudou muito a melhorar a parte da escrita. Hoje você é mais jornalista ou mais cineasta? Sem dúvida nenhuma, mais cineasta. Acho que o jornalismo ele fez parte da minha vida até o momento, eu diria que até a minha graduação. Após a graduação, eu foquei totalmente nessa área mais audiovisual. Eu queria trabalhar em set de gravação, mas não com jornalismo, e sim com contando histórias, principalmente contando histórias. Cheguei a trabalhar com publicidade em grandes produções publicitárias e que é um pouco mais ligado ao cinema e, e grandes produções também me despertaram esse desejo de, bom, eu quero contar histórias e com a ajuda do equipamento, com a ajuda de iluminação, de fotografia, que são elementos que ajudam, que melhoram a nossa capacidade de contar uma história.
E eu sempre gostei muito de contar histórias e sempre tive uma visão muito particular. Então, partiu daí. O jornalismo me ajudou um pouco, mas após a minha graduação, eu comecei a focar totalmente a minha vida para o cinema e audiovisual. Aí dentro do cinema, o que que você faz agora? Dirige, escreve, desempenha outras funções? Como é que funciona isso, Bruno? Eu comecei, eu fiz um curta-metragem ainda quando eu estava na faculdade, que eu tinha uma disciplina que era de cinema, e a gente tinha que produzir um curta-metragem para essa disciplina. Normalmente nessa disciplina eram criados pequenos curtas-metragens, não muito desenvolvidos, e eu aproveitei aquela oportunidade para botar em prática aquilo que eu achava que eu queria fazer da minha vida. Que foi, Valentina? Que foi, meu amor? Eu sinto saudade do meu pai, mãe. Muita saudade. Muita saudade. Então, a partir daquele momento, daquela oportunidade que eu tive equipamentos dentro da universidade, eu tive uma ajuda de professores, acompanhamento de profissionais, eu escrevi um roteiro, que foi um roteiro que muito peculiar, assim, que contava um pouco por trás daquela história, tá um pouco da história da minha vida, da minha família, dos meus medos, dos meus desejos. E aí então eu escrevi aquele roteiro e eu tinha uma equipe, um grupo, que na faculdade a gente faz trabalhos em grupos, né? Mas o meu grupo e a maioria dos grupos, eles queriam passar na disciplina, enquanto eu queria fazer um projeto e um trabalho bacana. Que foi quando eu escrevi o meu primeiro curta-metragem, que foi Música para a Valentina, e, e eu consegui começar a mostrar ali aquilo que eu realmente tinha vontade. Eu percebi, aquele foi o momento que eu percebi, bom, eu quero trabalhar com isso, eu acho que é isso que eu sei fazer. Nesse momento eu já tinha parado de fazer teatro, já tinha passado pelo teatro e já tinha essa visão também de atrás das câmeras. Então eu queria realmente mostrar um pouco da minha visão de como contar uma história, como tocar uma pessoa, como tocar a audiência contando histórias não verídicas. Eu quero saber como é que você consegue boas histórias, mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Agora nós vamos para um breve intervalo. Fica aí, que daqui a pouco a gente está de volta. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Nós estamos de volta ao Tela Mackenzie. Hoje nós estamos falando sobre cinema ou audiovisual, como a gente falou antes, que é um termo mais usual entre os profissionais da área. A gente está falando sobre produção independente. Aqui conosco está o Bruno Viana, que é jornalista e cineasta. Bruno, você falou no bloco anterior sobre algumas impressões, alguns sentimentos que você coloca no roteiro. Escrever roteiro é um pouco disso, né? É, Externar um pouco do sentimento que se tem, esse é o ponto de partida ou não? Pode não ser? eu acredito que assim, claro que eu não posso falar por outras pessoas, mas a experiência que eu tenho, por mais que eu escreva uma história que seja bem diferente daquilo que eu estou acostumado, ou que não tenha uma relação direta com a minha vida, ela vai ter sim um pouco do meu sentimento, um pouco das minhas angústias, os meus medos, porque a gente cria uma história e acho que ali a gente consegue, quando a gente está falando, na nossa vida, a gente não mostra principalmente os nossos medos. Então, quando eu escrevo uma história,
eu acho que naturalmente vem um sentimento interno, é pessoal também. Como eu falei, por mais que não tenha uma relação direta, se eu for assistir os meus próprios trabalhos agora, eu vou dizer, não, não tem nada a ver com a minha vida. Mas talvez quem me conheça, a minha família, por exemplo, meus amigos próximos, eles vão ver aquilo e vão dizer, aqui está o Bruno. Em pequenos detalhes, eles conseguem enxergar o Bruno. Que acho que provavelmente todo e qualquer roteirista coloca um pouquinho da sua vida no roteiro, mesmo que seja de maneira muito eh, Sutil. sensível, muito sutil, exatamente. E como que você faz para encontrar boas histórias ou bons argumentos para escrever? Como é que você garimpa isso, Bruno? Então, assim, infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de escrever uma história que eu realmente queira fazer no cinema. Porque a gente tem as limitações de produção. Então, assim, se eu quero contar uma história que se passa, por exemplo, em outro país, ou que se passa num determinado ambiente que é muito difícil de gravar, ou, por exemplo, que eu tenha que gravar na rua, que aí eu vou ter que contar com uma produção muito maior para impedir pessoas de passarem, essas coisas que me limitam. Então, as minhas histórias eu escrevi pensando como que eu vou poder produzir essas histórias. Então, eu escrevi histórias que se passavam em locais internos, ou, assim, casas, ou eu escrevi uma que passava numa galeria de arte, mas que aí eu poderia fechar essa galeria sem problemas, para ter o tempo que fosse possível para produzir. Então, eu escrevi histórias que se passam com uma certa. Eu não consegui ainda, como eu falei, não consegui escrever realmente aquilo que eu. Com liberdade, digamos assim. Eu não tive a liberdade para escrever. Bruno, mas talvez seja esse um sentimento de quem é escritor nato, né? Tá sempre atrás da melhor história. Sem dúvida. Eu, na verdade, assim, eu escrevo os meus filmes porque eu ainda não tenho a condição de trabalhar com uma equipe. Então, assim, eu gosto muito de contar histórias, mas como eu falei no começo, eu não escrevo muito bem. Então, por enquanto, eu dirijo as minhas próprias histórias. Mas o meu objetivo, o meu grande objetivo no cinema é trabalhar com direção. Então, assim, é ter uma boa história na mão e aí, a partir dessa boa história, colocar a minha mão, o meu olhar para dirigir essa história e para mostrar para as pessoas uma boa história, mas com a minha visão, de diretor. Você tem o último trabalho que você fez foi Em Memória de Minha Filha, né? Isso, exatamente. E fala um pouquinho pra gente sobre essa produção. A gente está mostrando agora algumas imagens do curta que você cedeu. Como é que foi o processo para escrever essa produção, para produzir? Essa produção veio a partir de um festival de filmes que tem em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntário nesse festival no ano passado, e ele é um festival que você tem que criar filmes e contar uma história com exatamente 100 palavras, ou seja, uma centena de palavras. Isso me instigou. Então foi uma maneira diferente de contar uma história e um desafio para mim. E como eu tive a experiência de trabalhar nesse festival e conhecer a equipe, conhecer os diretores, eu queria fazer um curta-metragem para tentar entrar nesse festival. Então, essa história partiu de uma ideia de fazer uma história, contar uma história com exatamente 100 palavras. Então, eu produzi esse curta, mais uma vez, num ambiente que eu tivesse fácil acesso. Infelizmente, eu não contei com atores profissionais, então, porque quando eu não tenho ainda a condição de ter uma equipe, de pagar bons atores. Essa talvez seja a grande limitação dos maiores, assim, dos produtores independentes, né? Eu acredito que sim, porque eu admiro muito o trabalho de qualquer artista, o trabalho, a arte como trabalho também, né? Porque o artista ele precisa de viver. Se eu não tenho a condição de pagar um ator, eu não vou convidar um ator para fazer o meu curta-metragem. Então, assim, eu tenho que usar das ferramentas que estão mais fáceis. E o que aconteceu foi que, claro, eu produzi um filme que ele ficou um resultado. Se eu não conto aqui para você que eu trabalhei com não atores, talvez você não enxergue isso no filme. Mas sim, eu trabalhei com não atores, eu trabalhei muito com minha família e com amigos muito próximos. E inclusive com a minha namorada também, ela me ajudou bastante. Então é uma coisa que a gente sofre nesse começo, assim, de produzir independentemente e não ter, e principalmente produzir o seu próprio trabalho, o seu próprio projeto
porque você não tem uma ajuda financeira. Nós vamos continuar falando sobre isso, Bruno, e falando também sobre sua experiência fora do país, que o cinema proporciona isso, né? Mas daqui a pouco, fique aí logo depois do intervalo. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Nós estamos de volta ao Tela Mackenzie e hoje nós estamos falando sobre o setor audiovisual, mais especificamente a produção independente. E aqui conosco está um produtor independente, o Bruno Viana. Nós vamos dar uma olhada agora no último trabalho que ele fez, que é o curta Em Memória de Minha Filha. Não é isso, Bruno? Exatamente. Pronto, confere aí, daqui a pouco a gente volta. Me desculpa, me perdoa, minha flor. Eu faria de tudo para te trazer de volta. Eu ficaria no teu lugar. Tu tinhas tanta vida pela frente. A gente acabou de ver agora a sua última produção. Bruno, o que você fez? Quais foram as funções que você desempenhou nessa produção? Bom, eu escrevi o curta, eu fiz o roteiro, eu produzi junto com pessoas próximas, eu dirigi e eu também editei e ainda fiz a trilha sonora, porque é uma trilha sonora original que tem esse curta. É um curta de 5 minutos e meio apenas, porque são 100 palavras somente, mas ele tem uma certa complexidade. Às vezes a gente pensa, bom, mas é só 5 minutos, né? 5 minutos é rapidinho, é tão simples de fazer. Não é bem assim. Quem trabalha no meio sabe que não é tão simples assim. Eu, inclusive, já trabalhei com publicidade, que às vezes um comercial de 30 segundos ele tem uma produção gigante, ele tem 80 pessoas para fazer 30 segundos de vídeo. Então, realmente, é um trabalho árduo e fazer sem a ajuda de uma equipe fica mais difícil ainda. Então, leva um certo tempo para finalizar. Essa talvez seja uma vantagem ou desvantagem de ser produtor independente, pelo que eu observei, né? Você passa por todas as funções, mas ao mesmo tempo você tem que desenvolver todas as funções. Exatamente, eu acho que eu acho que é importante para você começar na carreira de audiovisual, de cinema, você passar um pouco por cada área, principalmente para quem quer trabalhar com direção, porque como diretor você vai ter que ter contato com todas as áreas, você vai ter que saber um pouco de o que acontece na direção de fotografia, na direção de arte, na edição, o próprio roteiro. Eu acho que o diretor tem que ter um contato com essas áreas para ele realmente saber o que ele está fazendo, para ele ter propriedade no trabalho dele. Quais são os principais entraves, Bruno, para quem é um produtor independente? Eu acredito, na verdade, sem dúvidas, é a questão financeira, porque você tem que se autoproduzir e automaticamente você tem que pagar para fazer o seu projeto, para produzir o seu filme. Produção de cinema não é barata, né? Nem um pouco, e mais ainda equipamento, né? É muito difícil hoje em dia, mesmo grandes produtoras, muitas vezes elas não têm o equipamento que elas usam, mas elas alugam esses equipamentos, porque são equipamentos muito caros. Então, assim, para ter uma pequena produtora, você tem que ter um mínimo de equipamento para você ter a condição de produzir um vídeo. Então, começa do equipamento. É um investimento muito grande. Nesse último trabalho que a gente viu agora no início desse bloco, você usou que equipamento? Eu usei equipamento que é meu, é próprio, e foi uma câmera, uma DSLR, que é uma câmera comum, hoje em dia muitas pessoas, muitos leigos, digamos assim, têm, uma 6D, uma Canon 6D. Eu tenho um equipamento de luz também, que é simples, mas ele já ajuda bastante, e um equipamento de áudio que também é bem, ainda é, digamos assim, ainda é precário.
É uma parte que eu tenho que melhorar e é importantíssimo no audiovisual, que não adianta você ter uma boa imagem e o áudio ter algum defeito, né? Assim como não adianta você ter um bom áudio, mas não ter uma boa imagem. Eles se completam. Então, eu tenho um equipamento próprio que me ajuda, eu não tenho que gastar com aluguel, coisa, mas claro que eu não tenho o melhor equipamento e não tenho como comparar com médias ou grandes produtoras. Mas esses equipamentos que estão saindo aí, até esses mais baratos que você falou, eles simulam película, né? E a qualidade do que a gente viu, por exemplo, que você produziu, não tá tão abaixo. Obviamente há uma diferença, mas é assim, é muito mais avanço do que era há alguns anos atrás. Com certeza, hoje em dia, até na pós-produção, você consegue ajustar algumas coisas, um pouquinho da cor, eh, ajustar algumas coisas que não ficaram bem como você imaginava. E claro, trabalhando sozinho é muito difícil você cuidar de todo detalhe. Eu sou muito detalhista. Então, assim, às vezes você quer dar um corte numa cena, mas aí a sequência não ficou legal. Então você tem que colocar um insert, alguma coisa para justificar aquilo, né? Mas realmente, os equipamentos, hoje em dia, eles estão avançados e aí a gente consegue ter uma qualidade, essa que vocês viram agora, a gente consegue ter uma qualidade próxima do que é feito num cinema melhor produzido, com equipamentos não tão caros. E aí, falando sobre finalização, Bruno, como é que se dá essa escolha? Porque, por exemplo, a escolha de cores, a escolha dessa finalização, porque o roteiro ele segue uma cronologia dentro do enredo, mas na edição, na finalização, tem um crivo seu, tem cor que você coloca. Como é que é isso? Como é que se dá essas escolhas? É, Como é eu que se dão essas procuro, escolhas? eu procuro assim, a história ela tem lá um momento que é o mais importante, um momento que, enfim, é uma história, é um drama. Então, assim, o drama eu não posso trabalhar com muita cor ou com muita luz. Então, eu tentei na pós-produção de nivelar um pouco essa questão da luz, da iluminação, a questão da cor. Se a gente assiste o filme, ele começa um pouco mais cinza, ele tem menos cor, ele tem uma, uma saturação assim diminuída. E aí, conforme vai passando o filme, que ele vai se recuperando de um problema, o personagem principal, a cor vai aparecendo um pouco mais, vai justificando aquilo que ele vai superando, e aí, conforme a história vai passando, a cor também vai alterando no filme. Bruno, nosso tempo acabou, ó, voou, mas eu não vou acabar o nosso programa antes de você dar a dica para quem de repente está querendo começar a escrever ou a produzir alguma coisa agora. E eu também queria saber se tem algum canal que as pessoas possam ver seus trabalhos ou entrar em contato com você. Eu acho que assim, o principal que as pessoas podem fazer, quem quer trabalhar nessa área, quem tem o desejo, como eu, que tinha um desejo imenso de trabalhar com cinema, é muito difícil entrar no mercado. O mercado ele é fechado, então assim, um, o principal é se autoproduzir. Vai atrás, compra o equipamento o menor possível. Se a pessoa não tem muita condição, vai atrás de uma câmera DSLR, que é uma câmera razoável. Aí depois, conforme for passando o tempo, compra outras lentes, um equipamentozinho pequeno de iluminação, um computador bom para edição e escreva histórias, conte histórias e que seja sempre que venha do fundo do coração. Esse é o grande, acho que é a grande magia do cinema, é você escrever histórias e tentar contar essas histórias com verdade e com emoção, com sentimento, que com certeza quando você escreve aquilo ou quando você dirige, quando você conta uma história que vem de dentro, com certeza você vai tocar também aquela pessoa que está assistindo. Muito bem. E para entrar em contato com você, Eu estou começando uma produtora agora, para quem quiser dar uma olhada no meu trabalho, é estudiomv11.com. E aí também nas redes sociais é Estúdio MV11, Instagram, Facebook, Twitter. Estúdio, como é escrito em inglês, STUDIO.
mv11.com. A gente vai colocar aqui na tela agora o endereço. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Hoje nós falamos sobre produção independente no cinema ou audiovisual. Se você não conseguiu ver esse programa, não tem problema, porque você pode acessar esse outro endereço que aparece aí na sua tela, ver esse programa ou outros programas feitos aqui pela TV Mackenzie. Pode também baixar o nosso aplicativo. O aplicativo da TV Mackenzie é leve e gratuito para Android e também para o iOS. Todos os dias às 10h30 da noite, com reprises em outros horários, você pode acompanhar o Tela Mackenzie. Eu vejo vocês lá. Até mais! Meu nome é Sérgio Riso, eu sou professor e jornalista, 45 anos. O livro que eu recomendo é A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe, sobretudo para estudantes e profissionais de jornalismo, mas também para todos os interessados em compreender um pouco melhor o significado de Nova York para a cultura ocidental do final do século XX. O livro do Tom Wolfe, primeiro romance de um jornalista conhecido por ter sido um dos grandes nomes do novo jornalismo, do jornalismo literário, como preferem alguns, é um diagnóstico de como, por trás dos cartões postais da cidade, você encontra uma profunda desigualdade social, que muita gente não suspeita que exista em Nova York, de como é, sobretudo, que a cidade é buscada por muita gente, para quem a vaidade é importante, né? Quer dizer, Nova York é o lugar que se escala, né? É o lugar onde se procura chegar sempre no cume, principalmente para quem trabalha com dinheiro, principalmente para os profissionais do mercado financeiro. A adaptação feita pelo diretor Brian De Palma do romance do Tom Wolfe, que foi lançada também como A Fogueira das Vaidades, enfrenta todas as dificuldades habituais de um filme que queira condensar uma obra literária complexa como é o romance do Tom Wolfe, mas me parece que nesse caso a adaptação é ainda mais infeliz do que a média, porque opta por destacar o que o romance tem de irônico, mas perdendo a elegância da prosa do Tom Wolfe, perdendo o que o romance tem de mais sutil. Quer dizer, o que acontece com o filme do Brian De Palma é que ele se torna uma espécie de chanchada. Do ponto de vista cinematográfico, a gente pode discutir se isso funciona ou não, mas o fato é que a adaptação para cinema muito distante do resultado do romance.